Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos encontram, eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque em tudo que Deus faz, há um propósito. Em tudo que Deus faz, há um propósito. E nós precisamos entender que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, nós precisamos simplesmente aceitar, né? E viver, querer viver esses propósitos. Acabei de chegar num culto no lar, e se eu falar para os irmãos que eu jantei, eu vou estar falando, não jantei. Né? Eu estou aqui para servir o Senhor, estava falando ali com meu esposo, mas o Senhor está no controle de todas as situações. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã já orou, né? E nós estamos aqui para servir. Quando eu vou meditar nesse texto, né, a cura de um paralítico de Betesda, nós vamos aprender uma história muito interessante. Nós vamos deleitar com fato, né, um narrativo muito interessante de algo que o Senhor vai ensinar para nós. Né? Versículo 1 vai dizer que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subindo a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero deixar uma palavra aos nossos corações, que Jesus ele chega no momento exato e ele entra na hora exata. A palavra do Senhor fala aqui, nesses 5 alpendres, alguns estudiosos vai trazer para nós uma narrativa que os judeus eles negociavam a posição que aqueles enfermos eles ficavam ali naquele tanque, conforme eles presenciavam, conforme eles negociavam ali nas suas posições, era a posição que eles ficavam, né? E a Bíblia diz que Jesus chega diante desse homem, ele estava ali no último alpendre, e o Senhor chega até ele e pergunta para ele, quer ficação? E ele questiona o Senhor. Ele, ao mesmo tempo, ele olha para o Senhor e ele fala, mas Senhor, não tem ninguém que me coloca ali naquelas águas. Quando as águas são agitadas, quando o anjo vem, ninguém me coloca ali. Só que tem um porém, irmãos. Antes da água ser agitada, até ele chegar até aquela agitação, até ele chegar até ali o anjo, havia mais 4 alpendres. A Bíblia vai ensinar para nós, ele vai olhar para nós no versículo 7 e vai falar para nós, o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque naquele tanque, mas quando eu vou descer outro antes de mim. Nós temos um tema para essa palavra nessa noite. A água pode estar até agitada, mas é a tua fé que gera o teu milagre. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Arabanda, gastai. Minifaço e calabas. Me fantou queimar, lagar sobre queimar, no mover das águas, aleluia, no mover da situação nessa noite, aleluia. O Senhor está dizendo que Ele sabe aonde você está, aleluia, não importa aonde, não importa o momento, o Deus de Israel está nos vendo, Ele está dizendo, está agitadas as águas, aleluia, a situação está apertada, mas ele chegou nesse controle, ele chegou no domínio, ele está no domínio, louvado seja o nome do Senhor, e ele está vendo tudo, ele está no domínio de toda a situação, ele não perdeu o controle da nossa vida, nós precisamos simplesmente crer e acreditar. A Bíblia vai dizer para nós, meus amados, que nesse capítulo vai relatar a cura de um paralítico
paralítico, de um homem que não era só ele que estava ali. A Bíblia vai ensinar para mim e para você que vários precisavam de milagres, vários precisavam da presença do Senhor, mas quando Jesus chega naquela situação, ele se depara que um homem que estava ali há 38 anos, que precisava encontrar com Jesus, mas ele não estava só paralítico, ele estava com a visão tampada, ele estava com o sentimento paralisado, ele estava com a audição paralisada, ele estava com a visão paralisada, porque quando ele chega ali diante do Senhor, ele começa a questionar o que Jesus estava dizendo a ele, mas ele fala: Senhor, mas o Senhor não está vendo que as águas estão sendo agitadas quando eu chego, quando é para me chegar lá, já tem outro ao meu lugar. Ele estava mediando o que o mestre estava dizendo. É a mesma coisa, amado, é que quando Jesus chega para nós e vai dizendo: olha, Aline, é eu que te disse que vai acontecer. Olha, Damião, é eu que te fiz a promessa. Olha, Rosilene, é eu que te falei que vai acontecer. Olha, é eu que te fiz a promessa, amada irmã, aí na tua casa, aí no teu leito, aí na tua residência. O que Deus tem para nós, louvado seja o nome do Senhor nessa noite, é muito mais grandioso do que está acontecendo no momento. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida nessa tarde. O corpo físico está cansado, a água está agitada, os olhos estão querendo fechar, mas o Senhor, o Deus de Israel, está dizendo para nós, no cheiro das águas, aleluia, o que Deus tem para nós é maior, o que Deus tem para nós é extraordinário. O que Deus tem para nós é maior, e nós precisamos acreditar. A Bíblia vai relatar para mim e para você, querido, que Jesus simplesmente pergunta: queres ficar são? Aleluia, aleluia. Jesus nessa noite está perguntando para mim e para você: aleluia, o que queres? Quer ficar são? Quer receber milagre? Quer receber poder? Quer receber... O que é que você está precisando que Ele faça nessa noite para a tua vida? Aonde que você quer que o Senhor toque? Qual é a área da tua vida que você quer que o Senhor entre e que você quer que o Senhor faça um milagre? Eu tenho uma área específica nessa noite que eu preciso de um milagre. A Bíblia vai dizer para nós que 38 anos aquele homem estava ali, só que ele estava precisando de uma mão humana. Escute, a palavra do Senhor vai dizer para nós que esse tanque era reconhecido como águas milagrosas. Louvado seja o nome do Senhor, porque alguém mergulhava ali, porque alguns mergulhavam ali, porque a água era agitada. Só que tem um porém: quando Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor, automaticamente o milagre acontece. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus chegou na casa de Jairo e o milagre aconteceu. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e o milagre aconteceu. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus chegou na casa de lá onde Lázaro estava, removeu a pedra e o milagre aconteceu. A Bíblia vai relatar para nós que aonde Jesus chegava, um milagre acontecia, e nós precisamos acreditar que Jesus chega e mover das águas na nossa vida precisa acontecer. Ei, escute, a Bíblia vai relatar para nós, querido, que nós precisamos entender que as águas podem estar agitadas. As águas estão agitadas, as águas estão agitadas. Nós podemos perder noite de sono, porque nós precisamos, aleluia, confiar mais no Senhor. E quando aquele homem, ele se depara com aquela situação, e ele falou: não tem ninguém que me coloque nas águas. Que necessidade tinha de ser colocado nas águas se o próprio Deus estava falando com aquele homem? Aí no versículo 8 ele fala assim: Jesus lhe diz: levanta, toma tua cama e anda.
Louvado seja o nome do Senhor. Logo aquele homem ficou são. Ele tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Essa passagem bíblica vai relatar essa história, porque vai ensinar para nós que a paciência e a perseverança vai fazer com que eu e você alcancemos o nosso milagre, vai fazer com que eu e você realizemos aquilo, vivenciamos, perdão, aquilo que o Mestre quer que a nossa vida, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para que a sociedade veja em nós o que é para nós, o que é para mim, para você. Escute, tem milagre que as pessoas precisam ver, tem milagre que as pessoas precisam vivenciar, que as pessoas precisam ver, que o povo de Deus precisa ver que nós cristãos, o nosso Jesus realiza milagre. A palavra de Deus vai ensinar para nós que o paralítico de Betesda poderia ter desistido. Havia tempo, minha querida, pois quando ele chegava ali, outros era descido em seu lugar, outro era abençoado no seu lugar, mas tem um porém, louvado seja o nome do Senhor, no tempo da espera, aleluia, aleluia, havia um propósito, no tempo da espera havia, louvado seja o nome do Senhor, um propósito. Nós precisamos entender que o Senhor trabalha porque Ele é o dono do tempo. Eclesiastes, capítulo 3, o Senhor vai falar que tudo acontece no tempo determinado. Quem é eu e você para questionar, para invalidar o tempo de Deus? Quem é eu e você para invalidar as horas do Senhor? Os meus olhos podem até querer fechar, mas o dono do tempo vai dizer: eu sou o grande eu sou, o que trabalha no propósito, o que trabalha no horário certo. A palavra de Deus vai dizer: por 38 anos aquele homem padecia daquela enfermidade. Foi muito tempo de espera, mas a perseverança de estar ali, querido, você já parou para imaginar que há 38 anos, naquele alpendre, esperando as águas ser agitadas e outra pessoa descia em seu lugar? E muitas das vezes, querido, eu e você queremos alcançar algo, mas não perseveramos, não buscamos suficiente para alcançar. Ai, calabácia, alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos atentar para algo nessa noite. O salmista, no Salmo 41, versículo 1, vai falar para nós: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, Ele inclinou para mim, e se eu esperar, Ele vai inclinar para mim. Então, nós precisamos atentar para isso. Se eu esperar com paciência, é o próprio Deus que vai vir e resolver a minha causa. Dá aquela cutucada no teu irmão e diga para ele: está ansioso, está desesperado, porque você está confiando na sua estrutura, você está confiando naquilo que é para você fazer, mas o próprio Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: espere com paciência no Senhor, e não resolva a tua causa na sua força, resolva no propósito de Deus, resolva no tempo de Deus, continua perseverando, pegando a tua cama, andando conforme a vontade do Senhor, contando os benefícios que o Senhor tem feito. Ei, escute, nós vamos olhar e vamos te contar, analisar esse texto e vamos aprender com ele. Você já atentou para isso? Que aquele homem estava ali, irmãos, não era só ele que precisava de um milagre. Ei, querido, escute. O irmão Márcio, quero abrir parênteses, o irmão Márcio está preparando para fazer, meu esposo, está preparando para fazer uma cirurgia no joelho. Já está fazendo o preparativo cirúrgico. E é num hospital chamado CRER.
E nós chegamos lá às 4h30 da manhã, já até algum tempinho, e quando a gente chega lá e vai vendo tudo que é tipo de criança, tudo que é tipo de pessoas, e a gente vai olhando aquelas crianças tortinhas, com deficiência, e a gente vai olhando e analisando, e hoje os meus filhos estavam comigo, mas eu sempre chamava a Sara e mostrava para ela, mas a semana passada só estava eu e meu esposo, e eu cutucava meu esposo e falava para ele, olha, quanto nós precisamos ser gratos, sabe por quê, marido? Eu chamo ele de marido, e falo, sabe por quê, marido? Porque os nossos filhos, nós não precisávamos carregar eles no braço, e nem numa cadeira de roda, eles andaram com as próprias pernas, eles andam com as próprias pernas, e quantas mães carregam os filhos ali para fazer a fisioterapia, anos e anos, até aquele jovem, até aquela pessoa morrer, e aquela criança não vai andar, não vai se tornar adulta, e muitas das vezes nós reclamamos à toa, nós reclamamos, sabe aquele ditado de barriga cheia, porque nossos filhos estão saudáveis, a nossa casa tem saúde, e nós continuamos reclamando. Meus queridos, nós precisamos entender que há um propósito até no sofrimento, há um propósito até na dor, há um propósito até no choro, há um propósito até, amado, numa lágrima que cai dos nossos olhos. A palavra vai falar para nós em Isaías 41, versículo 13, que o Senhor mesmo disse, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que eu te ajudo. Que eu te ajudo. Eu vejo que dentro desse contexto, o Senhor olhando para esse homem, dizendo, eu cheguei para te ajudar. Eu vejo, Elinho, o Senhor olhando para esse homem, dizendo para ele, levanta, toma tua cama e anda. Sabe, uma ordenância do Senhor dizendo, olha, agora você vai ter atitude para que você tome posse do teu milagre. A palavra do Senhor vai dizer, logo aquele homem ficou são. A Bíblia vai ensinar para nós que nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos gerar um milagre na nossa vida. Nós precisamos querer viver um milagre na nossa vida. Nós precisamos parar de querer contar testemunho de pessoas. Tem pessoas que só vivem contando testemunho de pessoas. Nós precisamos querer contar o nosso próprio testemunho. Aí eu vou olhar e vou ver situações que o Senhor permite nós passarmos para que nós possamos gerar o nosso milagre, para que nós possamos proporcionar o nosso milagre. Sabe, quando a carne está dizendo que não aguenta, e Jesus falando, você suporta, porque você precisa vivenciar o teu milagre. Você suporta, porque você é forte, porque a sua força vem de mim, porque é eu que te fortaleço. Quando Jesus chega no local, ele traz uma nova dimensão de esperança. Quando Jesus chega, ele recebe uma nova condição de vida. Aquele homem, ele recebe algo novo. Sabe o que ele recebe? Não é o mover das águas agitadas, ele recebe milagre. O próprio Deus chega, ele não recebe o anjo, ele não recebe a água agitada, ele recebe a própria cura, a ponto, irmão Damião, de pegar a própria cama, o próprio leito, a própria maca e sair carregando para não esquecer da onde ele saiu, para não esquecer, louvado seja o nome do Senhor, da ocasião da onde o Senhor tinha tirado ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos olhar e analisar essa situação, nós precisamos olhar
e tomar posse dessa situação para as nossas vidas. A Bíblia vai ensinar para nós, louvado seja o nome do Senhor, versículo 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda, e que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão de naquele lugar não haver grande multidão. Esse texto ele vai ensinar para nós, ele vai ensinar para mim que Jesus eu aprendo tanto que Jesus ele fazia um milagre, mas ao mesmo tempo ele saía de cena, porque ele não dividia glória com o homem. É tão importante os momentos que Jesus fazia os milagres dele. Era tão importante os momentos que Jesus chegava ali, fazia um milagre e ia embora. Muitas das vezes nós vivenciamos isso e queremos glória para nós. Eu orei ali e Jesus curou, eu fiz isso. Não. Jesus está dizendo para nós, nesse momento, que todo poder, domínio e majestade está nas mãos do Deus de Israel. Aí o texto vai ensinar para nós no versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e diz, eis que já está são, não peques mais para que não te suceda, alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. O que curara. Esse texto vai ensinar para nós. Jesus dizendo àquele homem, olha, você foi curado, mas você não pode se esquecer. Carregando a sua cama, do momento que você vivenciou. Ai, ela montou que ache. Muitas das vezes nós esquecemos dos momentos que nós passamos, das dificuldades que nós passamos, e o Senhor nos faz vivenciar. Por isso que tem pessoas que não são libertas, que não são curadas. Não escandalize, irmãos. Ficam anos doentes. Porque se são curadas, se esquecem de Jesus. Não se escandalize. Lembram dos leprosos? Lembram quantos Jesus curou? Quantos voltaram para agradecer? Nós precisamos estar atentos para a situação que o Senhor nos permite vivenciar. Para a situação que Ele permite que eu e você precisamos entender que as águas podem estar até agitadas, mas é a minha fé que faz gerar o meu milagre. É a minha fé que faz gerar eu viver o meu milagre. Nós vamos ver no Isaías 43, versículo 13, vai falar, o Senhor disse, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Operando ele, ninguém pode impedir as mãos do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe ninguém, aleluia, não deixe nenhuma situação, não deixe ninguém, eu não sei qual é o lugar do alpendre que as pessoas podem até colocar, eu não sei qual é a situação. A Bíblia vai falar, os estudiosos vão dizer que os judeus, eles proporcionavam isso, conforme era a situação financeira, colocavam ali no primeiro alpendre, no segundo alpendre, no terceiro alpendre, eu não sei qual é a situação que está, as águas podem até estar agitadas, o anjo vai descer, e você não vai receber o teu milagre ali, porque o teu milagre está no mergulhar, louvado, porque a tua visão, irmão, pode estar até ali naquele anjo, naquela água agitada, louvado esteja o nome do Senhor, mas quem chegou nessa noite
foi Jesus de Nazaré. E ele está dizendo para você, louvado seja o nome do Senhor. Queres ficação? Louvado seja o nome do Senhor. Ai, calabia, sou que arrasse. Queres ficação? Louvado seja o nome do Senhor. Queres ficação? Quantas pessoas, aleluia, tem confiança, coloca confiança, aleluia, na unção da mão de homens, aleluia, andam quilômetros, aleluia, para que o pastor, para que a missionária, para que o obreiro coloque as mãos sobre ele, sobre ela. Nós estávamos vivendo um tempo aqui, irmão Damião, e que as pessoas estavam andando quilômetros aqui na cidade do estado de Goiás, para ir na cidade de Trindade, quilômetros no tal de Divino Pai Eterno. Quilômetros, 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 pessoas andando 15 dias, 20 dias. Eu até a semana passada, nós fomos no hospital, no preparativo do irmão Márcio para a cirurgia, aí nós deparamos com as 20 pessoas na estrada. Aí eu estava dizendo para o meu esposo, eles não são errados, porque a fé deles estão fazendo eles gerar esse milagre. Sabe por quê? Errado somos nós, que muitas das vezes deixamos eles geraram multidões de pessoas no final de semana, e eles recebem cura, eles recebem milagre, e muitas das vezes nós que dizemos que não somos cegos, nós escolhemos dias para ir no culto, nós escolhemos dias para ir na igreja, tem semana que nós nem vamos na igreja, e dizemos que somos libertos, dizemos que somos mulheres e homens de Deus, e essas pessoas que nós dizemos que são cegos, porque estão diante de imagem, de escultura, e quem somos nós para julgarmos alguém? E eu estava dizendo, olha aí, marido, olha que situação, estão andando quilômetros para pagar um voto que fizeram, e muitas das vezes nós passamos dias sem ir no culto, e estamos dizendo que somos libertos. Nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos, nós precisamos tirar as traves dos nossos olhos, que impede nós de estarmos diante do Deus de Israel e adorarmos Ele em espírito e em verdade. E o Senhor está dizendo para mim e para você, queres ficação? Qual é a situação que você quer essa noite? O que você está precisando aí? Eu tenho uma causa hoje, Deus sabe essa causa. Eu não preciso expor para a igreja, porque milagre a gente testifica. Eu tenho uma causa hoje. Eu tenho uma causa hoje. Está no altar do meu Deus. Ai, calabaço, calabria. Eu finalizo aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer para nós que as nossas limitações, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai dizer no versículo 14, no versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. As nossas limitações, irmãos, precisa primeiro de um posicionamento para que eu e você possamos receber. Nós precisamos tomar posicionamento. Porque aquele homem estava lá 38 anos, esperando as águas serem agitadas. E alguém colocasse ele. Mas eu e você precisamos carregar a nossa cama e acreditar na promessa que o Senhor nos fez. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou de pedir perdão, irmãos, de pedir perdão após ministrar. Mas hoje eu quero dizer aos irmãos que se fui falha, não completei aquilo que
os irmãos esperavam que os irmãos, que o Espírito de Deus, ele complete por mim. Amém? Que o Espírito de Deus complete por mim. O dia foi muito cansativo e eu disse a Eline, até pedi irmão Glauber para mudar a minha data, mas Deus está no controle de tudo. Eu não sou de recuar. Toda vez que os irmãos precisam, nós estamos aqui para servir. E eu sei que Deus fala a um tempo determinado e a um propósito. Então, eu finalizo aqui com essa palavra dizendo: levanta, toma tua cama e anda. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade